aqui no estúdio o Tony Seck, ele que é o novo secretário de comunicação da Prefeitura de Pelotas, gestor público filiado ao PSB, com mais de 12 anos de atuação em relações governamentais, uma experiência em Brasília, passagem pelo movimento estudantil e atuação em políticas públicas voltadas à juventude. Seja muito bem-vindo, Tony, um prazer te ter por aqui, bom dia. Isso, pode falar aí. Então, bom dia, Clarissa, bom dia, Leonardo, a todos os ouvintes aqui da Rádio Com. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez. Durante todo o meu movimento estudantil, a rádio aqui sempre foi um instrumento de luta, de presença marcante em todos os momentos. E agora, voltando aqui como secretário de comunicação da Prefeitura de Pelotas, é um motivo de orgulho, da importância também do reconhecimento do papel da nossa Rádio Com na história da cidade, na história das lutas progressistas e do papel que a gente tem em comum agora nesse novo processo que a cidade de Pelotas vive, né? Então, para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa manhã. Um prazer é nosso. Então, o governo municipal de Pelotas passa por mudanças importantes em áreas estratégicas. A gente esteve conversando com o Diego Gonçalves na semana passada, o novo secretário de governo. E agora, outra mudança, junto, né? Mas conversando hoje sobre essa mudança na Secretaria de Comunicação, agora com o Tony Seck. Em um contexto de tensão política entre Executivo e Legislativo aqui na cidade, também vamos falar sobre o debate sobre transparência e comunicação pública e circulação de informações. Nessa entrevista, então, falamos sobre os desafios de comunicar ações do governo, o papel da comunicação pública, a relação com a Câmara de Vereadores e as estratégias para aproximar a população das políticas públicas em andamento aqui no município. Então, Tony, assume essa secretaria num momento politicamente bem sensível aqui no município. Na tua visão, qual é o papel central da comunicação pública neste cenário? Clarissa, realmente, é um momento sensível, mas também eu faço uma avaliação que é um momento bom, que o governo está conseguindo fazer bastante entregas, que nós temos muitas obras e muitos investimentos do governo federal aqui na cidade, muito diferenciado, não é qualquer cidade no Brasil que tem o volume de investimentos que nós estamos tendo pelo governo do presidente Lula aqui na cidade. Então, o nosso desafio, obviamente, que a prefeitura já se comunicava, a equipe que trabalha hoje na SECOM, uma equipe maravilhosa, um potencial enorme. Então, a gente está fazendo alguns ajustes, principalmente também um ajuste do secretário de comunicação, né, estar mais presente nos veículos de comunicação, trazendo informação, né, algumas entrevistas que eu tive a oportunidade já de realizar nas rádios, mostrando a importância da valorização também das rádios, né, na nossa cidade, sobre o mote da nossa gestão à frente da Secretaria da Comunicação é que nada vai ficar sem respostas. A gente precisa responder à população, obviamente que também que nesse cenário de polarização política hoje que o Brasil vive, muitas vezes não são propostas, não são coisas construtivas, né? Às vezes são ataques em comentários. Não estou falando disso, eu estou falando de demandas da população. Isso não pode ficar sem resposta. Então, também a gente vai partir agora nessa primeira etapa desse nosso planejamento estratégico para a comunicação, também na descentralização, né? Hoje o perfil, por exemplo, no Instagram da Prefeitura de Pelotas é o único canal oficial onde a gente leva informações e, obviamente, ali a gente não consegue trazer todas as informações necessárias para a população. Então, a gente vai começar com uma descentralização das secretarias mais importantes, isso também dentro de um cronograma, né? Não vai ser todas juntos, de também ter as suas redes sociais, os seus canais, também um estímulo para que os nossos secretários também possam, muitos já fazem isso, mas que a gente possa ampliar também a participação dos nossos secretários, dos nossos diretores executivos, tanto nas rádios, nas redes sociais, na televisão, nos meios de comunicação como um todo, trazendo, né, as conquistas do governo do prefeito Marrone e da Dani, que são muitas, né, tanto da parte orçamentária, né, depois de muitos e muitos anos, por exemplo, a Prefeitura de Pelotas não precisou que os servidores tirassem empréstimos para pagar o 13º salário. Isso foi uma vitória e a gente precisa comemorar isso, que as contas públicas, que tanto a direita diz que eles que são as pessoas que economizam, que conseguem fazer as contas públicas, mas é importante dizer
que eles estavam há muitos anos aqui em Pelotas sem sequer pagar o 13º dos funcionários em dia. E no primeiro ano da gestão do prefeito Marrone, a gente já conseguiu. Também um número, digamos assim, um número que pode ter vários significados, mas depois de 13 anos, o Carnaval de Pelotas voltou para o seu calendário original do Carnaval brasileiro, então também isso é uma vitória que a população recebeu muito bem, né? Então, por exemplo, assim, o Carnaval é uma festa popular, Pelotas já foi uma cidade nacionalmente conhecida pelo potencial do Carnaval, mas a gente precisa também entender que parte da população, por exemplo, critica que o gasto, não entende que é um gasto da cultura, que já está dentro de um orçamento. Então, por exemplo, dentro do mote do Carnaval, agora da própria cobertura da prefeitura, a gente vai fazer um trabalho muito grande com os empreendedores, com as pessoas que estão trabalhando, que estão gerando renda dentro do Carnaval, também para fazer um contraponto, que o Carnaval ele se paga esse investimento. É um investimento que a prefeitura fez pela movimentação da economia, pelo processo de famílias, de seguranças, de pessoal de estrutura, de ambulantes. É um valor que é investido, não é um gasto, é um investimento. Então, são questões assim da comunicação que a gente vai estar trazendo para a nossa visão enquanto um governo progressista, um governo que é popular, que está dentro dos bairros da cidade, e a gente, no decorrer aí dos próximos dias, estaremos trazendo diversas novidades aí para a população de Pelotas, mas, enquanto secretário, eu quero estar muito próximo aí dos meios de comunicação, das nossas rádios e também das redes sociais, né? Que é importante salientar que não é Pelotas que vive, mas hoje qualquer cidadão pode gravar um vídeo, pode ser um repórter, pode fazer uma crítica, pode divulgar uma fake news, e a prefeitura ela precisa também estar com essa velocidade dos processos ao mesmo tempo, né? A gente precisa estar combatendo fake news, a gente precisa estar trazendo informação de qualidade, a gente precisa estar respondendo, às vezes, ataques que são feitos sem pé nem cabeça e muitas vezes desestimulam as pessoas a fazer alguma determinada atividade através de uma fake news. Então, a gente vai cuidar muito também dessa velocidade dos processos, né? Tony, até algo que a Clarice comentou sobre ser um momento sensível na política aqui em Pelotas, e como garantir que a população tenha direito à informação, que as informações da prefeitura cheguem até elas, mas sem transformar a comunicação da prefeitura em algo partidário, em um instrumento partidário. Na verdade, assim, eu até, para deixar aqui nítido aqui para todos os ouvintes, para vocês, eu faço parte do PSB há muitos anos, já desde 15 anos, numa militância, mas por incrível que pareça, não foi uma indicação partidária, foi um convite direto do prefeito Marrone, dentro da cota pessoal dele, digamos assim. Então, também eu não entro com essa questão partidária diretamente, mas óbvio que eu tenho meu histórico, tive a oportunidade de trabalhar com o Eduardo Campos, que foi nosso governador de Pernambuco, agora com o João Campos, que é prefeito de Recife, o prefeito mais jovem das capitais brasileiras, e que Recife também tem digamos assim, uma referência muito boa na comunicação. O João se tornou conhecido no Brasil inteiro por trabalho em redes sociais, a própria Secretaria de Comunicação de Recife também bastante avançada, e a gente vai poder utilizar bastante referências de coisas positivas também para trazendo aqui para a nossa cidade. Então, eu concordo que as redes da prefeitura, tanto o Instagram, Facebook, o site, ele é um papel totalmente institucional e nada disso vai mudar, mas que muitas vezes, às vezes, fica uma informação restrita lá num site, fica no Instagram, que nem todo mundo, o próprio algoritmo da Meta prejudica a entrega e, às vezes, coisas que são importantes acabam não chegando nas pessoas. Então, obviamente que essa questão institucional é o papel número 1 da prefeitura, a gente segue com essa linha, nada mudou, mas a gente também vai trabalhar muito nessa questão da transmissão dos nossos conteúdos, garantir que eles cheguem nas casas dos pelotenses, nos celulares das pessoas, informação com qualidade da nossa equipe jornalística, que eu confesso para vocês que fiquei impressionado muito positivamente pela qualidade, é uma gurizada assim, não dá conta da demanda, é uma equipe muito pequena. Para 20 e poucas secretarias que a gente tem, mais o gabinete do prefeito, do vice,
Então, a gente também vai ter que ter uma questão estrutural ali, de ter mais pessoas trabalhando conosco, ou readequar as equipes, enfim, é um trabalho que a gente está fazendo um diagnóstico ainda, mas eu tenho certeza que o nosso trabalho vai seguir com muita qualidade e que vai fazer um processo de fato assim próximo da comunidade. Esse é o nosso principal desafio. Tony, quando tu mencionou que vocês estão trabalhando nessa descentralização da comunicação para que algumas secretarias tenham perfis próprios, né, nas redes sociais, temos ideia de quais secretarias vão ser essas? A primeira vai ser a SECOM, a gente vai dar o exemplo, então a gente já está costurando, organizando, para trazer às vezes umas informações que não vão lá para o perfil, que estão lá no site, vulnerabilidade da água, uma rua que fechou, uma UBS que não vai abrir, isso normalmente não vai hoje para as redes sociais, até por uma questão de daí mais publicitária mesmo, de algoritmos, de quantidade de postagem. Então, quanto mais instrumentos a gente tiver, né, por exemplo, hoje a gente está centralizado num perfil, não tem como dar conta, é humanamente impossível ali a gente ter 100, 200 postagens com todas as informações. Então, também uma outra secretaria, assim que eu posso dizer que já tem todas as condições para ter suas redes sociais, a Secretaria de Serviços Urbanos, a de Obras. Então, assim, a gente vai começar aí nessa primeira semana, pelo menos com umas 4, 5, e ao longo do tempo, que também demanda muito de equipes nas secretarias, e não são todas as equipes que tem lá algum jornalista, que tem um estagiário da área da comunicação. Então, também vai ser um processo gradativo, mas que vocês já vão notar a diferença já nos próximos dias, já desse conteúdo mais personalizado, assim, porque, só trazer um exemplo, assim, um motorista de Uber, uma pessoa que trabalha num aplicativo, para ele uma informação do trânsito é essencial. Então, assim, a gente vai ter um conteúdo direcionado para as pessoas que utilizam. Por exemplo, a Secretaria de Educação, acredito que não tenha perfis hoje nas redes sociais, mas os professores, a comunidade, os pais querem ter informações, então a gente vai conseguir ter uma informação mais desenhada para cada público, né, e mostrar a grandiosidade da nossa prefeitura, dos trabalhos das secretarias, que às vezes, que eu digo assim para vocês, uma crise política ela só existe quando não tem aprovação popular. E o governo do prefeito Marrone tem aprovação popular. Tem conquistas no primeiro ano, tem coisas que há mais de 20 anos a nossa cidade não conseguia desenvolver. Então, nosso papel é fazer um embate no bom sentido, assim, um embate da informação. A cidade está esburacada, por exemplo, é um tema que a gente que se falam, né? Por exemplo, no primeiro ano do governo Marrone, foi com orçamento lá aprovado ainda no governo Paula. Nós tínhamos 4 milhões de reais para a operação tapa-buraco e para asfalto na cidade. Agora, para esse próximo ano, por exemplo, já é um orçamento em torno de 15 milhões, quase quadruplicou, triplicou o orçamento. Então, com certeza, a gente vai ter uma resposta mais efetiva. Então, assim, são coisas que a gente precisa mostrar, que às vezes em um ano não deu para fazer, que o prefeito precisou colocar a casa em ordem nesse primeiro ano, e a partir agora, já desse segundo ano, a gente já vai estar colhendo essas conquistas, com o orçamento que foi proposto, com as contas equilibradas do município e com planejamento estratégico também, uma presença muito forte do governo federal. A gente não pode deixar de falar isso, da importância dos investimentos do governo do presidente Lula aqui na cidade de Pelotas, que são muitos, né? Através do PAC, através da obra do Hospital de Pronto-Socorro, que tem recursos federais, através da nossa Universidade Federal, que tem um orçamento muito grande, quase o mesmo orçamento da cidade, passa de 1 bilhão. Então, eu sempre falo isso, que a universidade não tem como deslocar ela da cidade, a gente precisa trabalhar muito junto com a universidade. Então, são essas coisas que a gente precisa conscientizar, e também uma mudança de cultura, até mesmo dentro da administração, como eu falei anteriormente, dos secretários criarem conteúdo, ajudarem a divulgar, da militância de esquerda também, que faz a defesa do governo, ter os elementos também para fazer essa discussão pública, né, que muitas vezes acontece lá nas profundezas, não é essa palavra, mas acontece lá dentro, às vezes, de um grupo de Facebook, num grupo de WhatsApp de família, que a gente possa ter elementos. Não, o governo do prefeito Marrone está avançando, tem o orçamento, e a gente vai começar a colher mais frutos ainda a partir desse ano, com certeza.
Tony, então a expectativa é que já nessa semana já comece a botar em prática o planejamento dessa renovação na comunicação da prefeitura. E aí já tem uma outra questão, que foi o que tu citou na primeira resposta, que fala sobre não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Então, quais métodos seriam utilizados para que essa parte da comunicação não deixe nada mal contado? Ainda mais pensando que hoje muitos veículos não dá para dizer que são veículos jornalísticos, mas são veículos de comunicação que têm milhares de seguidores. Que precisam ser respeitados porque existem, Exato, né? Não é uma realidade, né? Então, e alguns desses são ligados com políticos e às vezes acabam atacando a prefeitura de formas veladas, mas como não combater de forma bélica, mas combater de que a informação certa chegue à população, mesmo que não tenha o mesmo alcance nas redes sociais do que esses perfis têm. Na verdade, né, com essa diversificação das nossas plataformas, como eu falei, da gente ter mais perfis da prefeituras. Hoje, por exemplo, eu tive uma entrevista numa outra rádio aqui da cidade e foi comentado sobre as questões, por exemplo, de ouvidoria, né? Ouvidoria da cidade. Hoje a ouvidoria ela fica ali no Paço Municipal, de forma presencial, só que o Instagram da prefeitura acaba sendo uma ouvidoria. Eu estava em reunião antes com a menina que faz a nossa interação lá, que responde. Ela, Tony, pelo menos todos os dias 50 pessoas chamam no privado do Instagram da prefeitura pegando alguma informação. Então isso acaba sendo a ouvidoria. Eu caminhando na rua, as pessoas me trazendo demandas, acaba sendo a ouvidoria. Então a ouvidoria hoje ela se redesenhou e ela acaba sendo do digital, às vezes num comentário, lá numa página, numa contribuição, E quando eu falo deixar sem resposta, não é ataques, assim, não é entrar nessa questão que muitas vezes a extrema-direita faz de ódio, não sei o que, esquerdismo, não é isso, aí vai ficar sem resposta, aí a gente precisa, inclusive, ignorar, mas muitas contribuições, né? Por exemplo, a gente fez uma postagem no final de semana sobre a ampliação do horário de funcionamento do Parque da Baronesa, que agora a gente tem uma iluminação adequada e o Parque da Baronesa vai ficar aberto até às 21 horas. Daí fui dar uma olhada nos comentários, coisas construtivas, mães, que legal, por que não abre o portão, por exemplo, de acesso à praça direto? Coisas construtivas, às vezes está uma crítica e tal, mas algo que é um anseio do cidadão. Isso eu preciso responder. Olha, não está sendo aberto por uma questão de segurança, que o parque tem uma entrada única, que é para proteger, inclusive, vocês que estão lá visitando o parque, mas iremos pensar questões para melhorar essa questão da entrada. Então, faço um contato com a secretaria, a gente faz uma discussão, leva a demanda, tu entende? Então, esse dinamismo que a gente pretende dar na secretaria, já a partir agora dessa semana, da cobertura do carnaval, nosso carnaval vai ser brilhante, o carnaval, assim, espetacular, tenho certeza, e já na cobertura eu tenho certeza que a população vai conseguir notar uma diferença positiva, assim, que já era feito um bom trabalho, sabe? Não tenho que queixar, não vai mudar ninguém na equipe lá, mudou a princípio só eu, porque é um pessoal fenomenal, dedicado, 24 horas por dia, faz mais muitas vezes do que tem condições, às vezes sem alimentação, sem nada, estão ali na coragem, e também meu papel enquanto secretário é justamente estimular a equipe, trazer harmonia, todo mundo se sentir valorizado, a gente mostrando também o nosso trabalho para a gestão da prefeitura, entender que hoje a comunicação é um processo fundamental, tanto para mostrar o que está acontecendo na cidade, tanto também, digamos assim, para esse combate que a gente vive hoje no Brasil, que o nosso país está polarizado, né? Isso é nítido. E Pelotas é uma cidade central, é uma das maiores cidades que, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores administra no Brasil. Hoje o PT administra Fortaleza, que é uma capital, e depois, agora não vou lembrar de cabeça, mas Pelotas deve ser a terceira, quarta cidade em termos de população. Nós temos que lembrar que o presidente Lula venceu aqui nas eleições presidenciais e já vence há muito tempo. Então é uma cidade que ela faz parte também de um projeto nacional. Então, com certeza que nós precisamos ter bons resultados, e estamos tendo, e o meu papel enquanto secretário de comunicação vai ser esse, né, de comunicar constantemente com a população de Pelotas. Tony,
Eu comentei na última entrevista com o Diego Gonçalves, o novo secretário de governo, justamente sobre um release, porque nós realmente ficamos bem impressionados com o tom do release da Câmara Municipal de Vereadores, falando da cobertura da audiência pública que teve a presença do secretário de Planejamento e Gestão, o Salvador Martins. O título desse release é Câmara poderá instaurar CPI para apurar tentativas de interferência do Executivo. E é um tom que segue durante todo o release. A gente está acostumado com a comunicação institucional e normalmente ela é suavizada, vamos dizer. Sim. Não é o caso desse release. Queria aí, nesse contexto, eu queria te perguntar como é que tu está pensando, porque estrategicamente, no fim das contas, é uma disputa de narrativa. Né? A gente sabe disso. Então, como melhorar essa comunicação, talvez, entre a Prefeitura e a Câmara, por um lado, que aí seria uma comunicação interinstitucional, digamos assim, e, por outro lado, como levar o lado da Prefeitura para a população, para entender aí essas disputas e negociações que fazem parte da própria vida política numa democracia. Sim. Eu sempre até um estilo meu assim ser muito também tenho certeza também que fui chamado pelo prefeito Marrone, talvez pelo meu perfil, que fui um apoiador desde o primeiro turno, mesmo meu partido não estando junto com o PT no primeiro turno, no segundo turno, digamos assim, participei, enfim, de todos os processos. E o meu papel também muito de bombeiro, assim, no sentido de acalmar os ânimos, acho que também o papel do Diego na Secretaria de Governo vai ser um papel essencial. O Diego é um cara muito do diálogo, também é um jovem, é um cara cheio de vontade, tenho certeza que vai mostrar um trabalho muito grande. Então, essa parte mais da articulação política, assim, ela não vai passar por mim, ela passa pela Secretaria de Governo, mas a gente tem a ciência também que é um trabalho em conjunto, tanto da Secretaria de Governo quanto da Secretaria de Comunicação, para que a gente possa também publicizar e consolidar dentro da administração as nossas diretrizes, do nosso plano de governo, do plano de governo que venceu as urnas. Então, eu tenho certeza assim, que é um momento delicado, talvez até um pouco mais exagerado do que é a realidade, porque também assim, não é bem assim fazer um impeachment. Obviamente que nós também temos nossos vereadores que fazem parte da base do governo, vereadores que a gente tem um diálogo mais próximo, assim, né, que são mais receptivos ao governo, mas tenho certeza que com maturidade, pensando na cidade de Pelotas, pensando no bem da cidade, a administração da prefeitura e tanto o presidente Michel, os demais vereadores, vamos ter essa maturidade de conseguir colocar as coisas no seu lugar, de apaziguar e de fazer uma administração, obviamente, que via frente ampla. A gente não tem hoje uma tranquilidade de vamos governar apenas nós. Não tem, é que nem a questão nível nacional. A gente precisa dialogar por uma questão de governabilidade, mas tenho certeza que tanto o Diego, tanto a Miriam, tanto os demais secretários, o prefeito Marrone, tem toda a habilidade, com certeza a gente em breve vai mudar esse assunto e vai focar no que de fato importa para a nossa cidade, que é o desenvolvimento, é a oportunidade que nós teremos novamente com o Rio Grande, aqui ao lado de Pelotas, se tornando um polo naval, toda essa questão de petróleo que hoje, apesar de diferentes visões, né, mas é uma realidade, esses investimentos que terão aqui, porque existe petróleo, sim, na bacia de Pelotas. Então, uma perspectiva de Pelotas a longo prazo, de 20, 30 anos de futuro. Então, esse que precisa ser o nosso foco, e tenho certeza que o meio político, em breve as coisas vão se ajeitar e com certeza a gente vai apaziguar os ânimos, e é esse o nosso papel, né, dessa comunicação construtiva, né? Até sobre essa questão dos processos na Câmara, como comunicar esses processos políticos mais complexos, principalmente a CPI, impeachment, como tu falou, e sim tornar isso algo alarmista, como tu falou sobre o impeachment não ser algo tão simples assim, CPI também não é, mas como comunicar ainda mais envolvendo a prefeitura, é algo que precisa chegar à população, porque para não deixar exatamente sem resposta, né? Que assim que a prefeitura se pronuncie sobre esse tipo de situação.
Assim, na verdade, eu não tenho condições, assim, digamos assim, de opinar tão fortemente nesse tema, porque são, digamos assim, são ilações, é um release, não se tem ainda uma aprovação, não se tem um encaminhamento, então, assim, eu acho que também não vale a gente potencializar esse assunto, que talvez não é um assunto ainda que esteja dentro das questões formais, né? Então, acho que é mostrar o nosso trabalho, mostrar para a população. Eu tenho certeza que governo com aprovação não é contestado assim, precisa ter apoio popular. O impeachment não se faz assim sem apoio popular, e tenho certeza assim que toda a entrega que o prefeito Marrone está fazendo, que os nossos secretários, que a gente vai ter durante o ano de 2026, vai mostrar. E é isso, é trabalho, 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 e ilações, suposições, especulações, daí deixa para quem faz isso, né? Daí não é o caso da comunicação institucional da prefeitura, por enquanto, né? Daí é mais uma questão de militância, da mobilização dos partidos, dos movimentos sociais, né? Digamos assim, depois das 6 da tarde, ali depois que eu saio do expediente da prefeitura, que essa questão de militância que a gente deve tratar de uma forma mais de alerta mesmo, né? Que a gente sempre precisa estar em alerta. Tony, justamente pensando nisso, assim, quanto às disputas online nas redes, elas são protagonizadas por militância, por partidos. A gente está em um ano eleitoral e a gente sabe que a maior parte dos conteúdos que engajam são os conteúdos polêmicos. Então, em todo esse ambiente, como é que a prefeitura consegue ou conseguirá comunicar ações concretas, como zeladoria e serviços públicos, disputando com propriedade a atenção que esses conteúdos polêmicos geram nas redes? Que na verdade, assim, a polarização facilita tanto para o nosso lado, tanto para o outro lado. Essa é a realidade, né? E a gente vê também a nível de Brasil muito cristalizado, né? Quem é Lula, não muda. Quem é Bolsonaro é Bolsonaro. Tá muito cristalizado, assim. Tenho certeza também que vai ser uma eleição bastante disputada, assim, a nível nacional. Não tem nada a ganha, tudo é o trabalho. Mas a prefeitura também ela tem muito papel institucional, mas assim, que a gente precisa entender é que existem faixas etárias, que existem tipos de conteúdo, que existe quem fica mais no Facebook, quem fica mais no Instagram, quem usa o TikTok. Existe também padrões, assim, né? E a gente tem conhecimento, e a gente tudo passa por isso, por essa diversificação, pela forma da linguagem, pela forma de distribuição do conteúdo. Hoje a gente estava tendo uma discussão positiva, assim, numa discussão de ideias, né? Não era uma briga. Ainda falando do e-mail. Quem é que utiliza e-mail? É uma questão. Um e-mail, para mim, acaba sendo importante que ele chega, fica aqui na capa do celular, assim, é uma notificação. Então, assim, eu vejo o e-mail, por exemplo, estratégico. Por exemplo, a gente tem 9.000 funcionários, 9.060 funcionários públicos hoje na Prefeitura de Pelotas. A prefeitura manda um e-mail de Feliz Natal, o seu salário está já na conta, bom proveito. A gente não tem essa comunicação, e não é de agora, nunca teve. Então, assim, a gente também precisa trabalhar muito a comunicação interna. Então, assim, é uma teia que eu peço para vocês também, que eu não vou ter todas as respostas aqui hoje, mas também que confiem aí no nosso trabalho, que em breve vocês verão aí com os próprios olhos de vocês e os nossos ouvintes com os ouvidos também, né? Quem ouve a rádio, mas hoje ela está na plataforma digital também. Vocês vão poder acompanhar aí essas evoluções que a gente vai dar seguimento, na verdade, aí no que já era projetado. Tony, a gente vive claro que cada vez mais politizado, cada vez mais a discussão da política nas redes sociais ela acontece muito, mas tem muitas pessoas que não se interessam por política e acabam até ignorando veículos oficiais da prefeitura, também de outros poderes. Mas como fazer as informações da prefeitura chegarem até esse tipo de pessoa que ignora a comunicação institucional, que prefere qualquer outra forma de informação que seja mais rápida e mais simples possível. Mas como chegar até... Né, é um conjunto de ações, né? Eu não posso aqui anunciar ainda porque não está desenhado, mas também faz parte da Secretaria de Comunicação diversos eventos presenciais que nós vamos remodelar, né? Muito também
na expectativa assim, do governo na rua. Já existiu, inclusive, um encontro no Sítio Floresta, salvo engano. A gente vai estar potencializando esses momentos de escuta. E também a comunicação é o bom e velho panfleto de guerra, lá que leva lá num papelzinho, lá impresso. A gente também precisa se comunicar muito com a colônia de Pelotas, que tem uma tradição, por exemplo, de ser mais na rádio, mais 6, 7 horas da manhã. Então, todas essas estratégias para construir um conteúdo personalizado, as questões também assim muito de telefones da prefeitura, de e-mails, de ouvidoria, a gente precisa deixar muito nítido também quais são os canais e os canais que estejam ativos, que realmente possam ser dado um retorno, que possam, né? Já existe isso, na verdade, mas o nosso papel vai ser potencializar e organizar todas essas informações. Então, é isso, a comunicação é desde a TV tradicional, é desde a rádio comunitária, é desde os perfis em Instagram e Facebook, o panfleto e também a bom e velha tete a tete, né? A prefeitura também está conversando com as pessoas, estimular as pessoas que hoje ocupam os cargos públicos a não ficar também somente no gabinete. Obviamente que a maioria e grande parte dos nossos secretários estão nas ruas, estão em atividades, mas que a gente possa estimular cada vez mais também esse contato, né, essa discussão de ideias, essa presença também do secretário de comunicação nos meios de comunicação, dos demais secretários. Então, tudo é um papel que a gente vai fazer permanentemente, vocês podem ter certeza disso. Tony, tu mesmo estava comentando, Pelotas tem uma tradição bem forte de mídia comunitária e popular. Qual o papel desses veículos, como a Rádio Com, na estratégia de comunicação do governo municipal? Como eu falei antes de entrar, até, digamos assim, eu sou, talvez assim, não sou tão, pelo meu histórico aqui com a Rádio Com, assim, que eu diversas vezes debates aqui do DCE, tive uma formação política muito aqui dentro, a gente tinha até um programa do DCE aqui na rádio, foi o meu primeiro contato com a rádio. E é claro, assim, que muitas pessoas hoje escutam a rádio é uma coisa que não ficou para trás, a própria Rádio Com aqui, estou vendo, está conectada no Facebook, está conectada no YouTube, conseguiu entender esse processo hoje de digitalização, que as plataformas elas necessitam ser multifacetadas, e eu defendo isso também para a prefeitura, né, que a gente precisa estar em todas as possibilidades de comunicação. Então, a rádio comunitária, que tem essa origem comunitária, do bairro, dos movimentos sociais, e é a cara do nosso prefeito, da nossa vice, né, que são os movimentos sociais. Então, pode ter certeza que a gente vai priorizar e vocês vão ter toda a atenção necessária e todo o carinho aí por parte da prefeitura e da Secretaria de Comunicação nesse atendimento, né? Então, agradeço aí esse bate-papo, espero que seja o primeiro de muitos. É muito perto aqui, é só atravessar a praça aqui para a gente vir aqui, dá para vir caminhando, tranquilo. Então, quando tiver alguma demanda, já deixo o meu WhatsApp também à disposição de vocês, e quiser que seja esclarecido algum tema, alguma visão, alguma estratégia, que a gente possa estar aqui contribuindo com vocês, conforme a necessidade aí da nossa querida Rádio Com. Tony, então, para fechar a entrevista, queria que tu comentasse duas coisas. Primeiro, qual o principal, que tu enxerga teu principal desafio pessoal agora, ao assumir essa secretaria, em toda a tua história aí de militância e de trabalho? E, por outro lado, lá no final, quando encerrar este ciclo, o que tu gostaria de deixar como legado na comunicação da Prefeitura de Pelotas? É uma pergunta bem estimulante, né? Que às vezes as portas elas se abrem. No mesmo dia que eu recebi o convite do prefeito Marrone, como eu falei, era CLT lá na sede nacional do PSB em Brasília, 12 anos já, um serviço estável, ótimo, assim, viajar ao Brasil, fazer um trabalho mais leve do que está aqui nesse furacão político, né, que a cidade vive. No mesmo dia, depois que eu assinei meu termo de posse, eu recebi um convite para ser consultor da Unesco, que era um trabalho assim que eu já estava há anos visualizando, e as portas se abriram no mesmo dia, com diferença de 2 horas. Mas eu já fiz a minha opção, enfim, resolvi ficar. Então, acho que mais o desafio mesmo é saber que, como servidor público, a gente precisa estar à disposição 24 horas,
que a gente precisa ter informações concretas, que a gente precisa dar respostas, que não é um cabide de emprego simplesmente, a gestão pública, a gente precisa desmistificar isso, precisa trazer essa valorização do servidor público, que hoje muito também a gente tem um papel da extrema-direita trazendo um descrédito aos servidores públicos e ao poder público como um todo, mas eu acredito que o nosso maior desafio hoje, e já estamos avançando nesse sentido, é a questão da autoestima do pelotense. Quando a gente abre uma rede social, a gente vê incêndio, morte, tragédia, crítica, CPI, acaba criando no imaginário do pelotense um cenário de terra arrasada, de que cidade, que é isso, que é... Então a gente precisa também dar um visual para as questões positivas, para os avanços que a gente está tendo, para as questões de futuro, de esperança da cidade. Eu mesmo não tenho problema nenhum, eu não nasci em Pelotas. Eu nasci na cidade de Cristal, vim para cá com 13 anos, fui aluno interno do KVG, da Escola Agrícola, e me apaixonei por Pelotas, e aqui hoje tenho meus 2 filhos, constituí minha família, me tornei um pelotense. E hoje a gente vê um movimento ao contrário, assim, de diversos pelotenses indo para Florianópolis, para Santa Catarina, por muito uma questão de descrédito, que Pelotas não tem futuro, que aqui não tem emprego. Então a gente precisa também trabalhar muito essa questão da autoestima, que às vezes não é a realidade, é a autoestima de mensagens negativas, de coisas que às vezes são exageradas, que são sensacionalistas. Então, meu principal legado é dizer assim, o Tony ajudou a construir essa questão, essa visão de futuro da cidade, de esperança, que nós somos uma cidade muito eclética, diferenciada, com diversas culturas, com gente que veio do Brasil inteiro para cá, através das nossas universidades, que tem mentes brilhantes, que tem pessoas que muitas vezes precisam deixar nossa cidade por uma questão de emprego e, pelo contrário, a gente precisa segurar nossas mentes brilhantes aqui, e é com desenvolvimento, é com essa nova tecnologia, com essa nova indústria, que hoje não... Obviamente, Pelotas já foi uma cidade muito industrializada, né, na nossa antiguidade, mais na questão de agroindústrias, né, no sentido mais do agro, né, mas também a gente tem um potencial enorme hoje para a tecnologia 4.0, para chips, para softwares, para startups. Já tem diversos modelos aqui de startups que deram certo. Nós somos uma das poucas cidades que temos um parque tecnológico constituído, temos uma universidade federal ponta de linha entre as melhores do país, reconhecida internacionalmente no combate à Covid, por exemplo. A UFPEL, nosso ex-reitor Pedro Alau, é conhecido no Brasil inteiro. Assim, só para fazer um parênteses, eu tive a oportunidade de conhecer todas as capitais do Brasil, todos os estados, fui para a China, fui para a Europa, tive diversos, graças a Deus, a política me deu essa oportunidade de conhecer, digamos, o mundo, né? Fui para a China, para o outro lado no mundo, no intercâmbio. E digo assim para vocês, assim, a gente, Pelotas é uma cidade diferenciada. Quando a gente fala em Pelotas, as pessoas conhecem a nossa cidade, sabem do potencial, sabe da nossa universidade, também a nossa universidade católica, as outras demais instituições de ensino. Então, assim, nós somos uma cidade polo, dá para falar, é uma cidade polo mesmo, e que seja uma cidade que possa ter um desenvolvimento, que seja a nossa princesa também aqui da nossa Zona Sul, que eu digo assim, que é o Nordeste brasileiro, porque aqui, como a gente teve vitórias eleitorais do presidente Lula, da esquerda, esse patrimônio a gente precisa reconhecer, que a gente, mesmo tendo uma polarização a nível nacional, que aqui a nossa Zona Sul ainda respira democracia, respira governos progressistas, e com certeza a gente vai deixar um legado. Mas eu volto aqui no final do governo, até quando eu ficar, para fazer um balanço aí de todas as contribuições que a gente deixou para o governo e para a cidade de Pelotas. Maravilha. Tony Seck, muito obrigado pela presença. Sucesso e sorte. Todo mundo vou precisar. Muito obrigado. Na nova gestão. A gente conversou com o Tony Seck, ele que é o novo secretário de comunicação aqui da Prefeitura de Pelotas. Falamos sobre os desafios de comunicar políticas públicas em um ambiente de embate político, desinformação e também disputa de narrativa.